E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper do Dev Heroes. Esse é o terceiro vídeo da série Introdução ao React. E nesse vídeo nós vamos ver como o React ele funciona internamente. Nós vamos primeiro considerar como nós podemos manipular o DOM utilizando JavaScript e depois como fazer o mesmo utilizando o React. Vamos lá? Primeiro vamos abrir o terminal e iniciar a nossa aplicação usando o npm start. Vamos abrir o arquivo index.js. Para nós entendermos como o React ele funciona internamente, vamos primeiro fazer uma comparação de como o JavaScript ele funciona para adicionar um elemento no DOM. Vamos primeiro comentar essas linhas e após salvar vemos que o nosso texto ele sumiu da tela. Então vamos tentar agora inserir o mesmo texto usando o JavaScript. Iniciar criando uma variável. E para termos acesso a um elemento do DOM, podemos usar a API document.get element by id. E aqui nós passamos o elemento do nosso DOM que tem um ID root. Se observarem, já era o que fazíamos antes, né? Também informamos ao React qual é o elemento do DOM onde vamos injetar a aplicação React. E aqui nesse caso nós vamos usar esse mesmo elemento que tem o ID root. E agora vou criar o meu elemento H1 que vai ser o meu título usando o document.create element. Basta eu passar uma string com a tag HTML do elemento que eu desejo criar. No caso, um H1. E agora que eu tenho o elemento H1, eu posso adicionar nele o texto. Nós fazemos isso chamando o H1 e informando qual é o text content dele. Passamos uma string com o título Introdução ao React. Então já criei meu elemento H1, já adicionei o texto que eu desejo nele. E eu vou adicionar também uma classe H1.className vai ser igual title. Essa vai ser a classe que nós podemos usar depois para estilizar o nosso título, usando CSS. E agora, para inserirmos esse elemento na tela, se eu salvar aqui, ainda nada aconteceu, porque nós não adicionamos ainda o nosso H1 na tela. Vamos fazer isso utilizando agora o root element e dar um append child nele. Ou seja, nós vamos adicionar, dar um append de um filho para esse nosso elemento root que nós temos lá no nosso DOM. E nele passamos o elemento H1 que criamos. Vou salvar e pronto. Podemos ver que foi adicionado aqui na tela. Do mesmo modo que o React estava fazendo, agora usando JavaScript, nós conseguimos adicionar um elemento na nossa tela. Se olharmos aqui, aconteceu algo bastante parecido. Nós temos aqui no nosso index.html essa div com o ID root e nós inserimos nela, então, o nosso título, que é o que nós vemos aqui. A div com ID root e agora nela foi inserido o nosso H1 com uma classe title. Eu vou comentar isso aqui e vamos tentar fazer o mesmo agora utilizando o React, mas sem utilizar a sintaxe JSX. Primeiro vamos importar novamente o React e o React DOM. Então vou mover esse comentário para cá. E agora nós temos novamente disponível o React e o React DOM. Vamos criar o mesmo elemento root. No root element, usando ainda o document get element by id root. E agora vamos criar o nosso H1. Const H1 igual ao react.create element. Como nós notamos aqui, o nome da API é o mesmo, create element, mas ela funciona um pouco diferente do padrão do JavaScript. Vamos ver aqui. O primeiro parâmetro que vamos passar continua sendo ainda a tag que nós desejamos renderizar, no caso H1. E agora nós temos aqui um segundo parâmetro onde nós podemos informar algumas propriedades desse elemento quando ele for renderizado. Vou passar um objeto e vou passar algumas propriedades aqui para ele. A primeira delas é o conteúdo do texto que nós desejamos renderizar. No React nós temos a propriedade children para isso. Assim como aqui nós demos um append child, esse children vai inserir nessa tag H1 o conteúdo que nós desejarmos. E vamos passar nesse momento um texto, introdução ao React. E vamos passar também agora uma classe para ser utilizada nos styles CSS depois. Naturalmente, nós talvez desejássemos informar uma class, mas assim como const, class
também é uma palavra reservada no JavaScript. E por isso, nós temos uma alternativa que chama className, para informar qual é a classe que desejamos. Nesse caso, title. Então essa é uma particularidade que você vai encontrar quando estiver criando seus componentes React. Sempre que quiser informar uma classe, você vai utilizar o className. Se observarmos aqui, no próprio JavaScript, também funciona da mesma forma. Nós não informamos o h1.class, mas sim um className. Então esse é um padrão já utilizado no JavaScript que o React ele mantém. Então agora nós temos o nosso elemento criado, um H1, com o texto Introdução ao React e com uma classe Title. Mas ainda não vemos ela na tela porque nós não estamos ainda renderizando. Assim como foi necessário dar um append no root, agora nós precisamos fazer o mesmo. E para isso a gente utiliza o React DOM, que nós importamos mais cedo. Então vamos chamar o React DOM.render. E vamos passar para ele o elemento que nós desejamos renderizar, o H1. E o segundo parâmetro, nós informamos onde na árvore nós desejamos injetar esse H1. No caso, o nosso root element. Vamos salvar e pronto. Vemos que o nosso título agora foi renderizado na tela novamente. Para recapitular, primeiro nós buscamos o elemento onde nós vamos injetar, renderizar o nosso componente. Criamos um componente H1 utilizando a API React Create Element, onde o primeiro parâmetro é a tag HTML que queremos renderizar e o segundo parâmetro são as propriedades que esse elemento vai receber. A primeira delas é o children, texto, introdução ao React, e a segunda propriedade é um class name title. Vamos inspecionar o elemento para entender um pouco mais do que aconteceu. Então, novamente, nós vemos o nosso H1 renderizado com a classe que desejamos e o children desse H1 foi o texto que informamos, introdução ao React. Vamos também fazer um log desse H1 para ver o que está acontecendo. Console.log H1. Aqui nós vemos como internamente o React ele cria esse elemento. Ele é um type of symbol, React element. Essa é uma configuração interna desse elemento. Ele tem como type o H1, que é o elemento HTML que nós informamos aqui. Ele é um H1. E, como dito antes, o segundo parâmetro aqui são as propriedades ou as props desse elemento. Então, nós temos um objeto aqui, uma prop children, introdução ao React, e um class name title. Nós temos uma segunda forma de renderizar esse componente. Ao invés de passar o children aqui, nós podemos remover ele e informar apenas o class name. E o create element também permite nós informarmos qual vai ser o children, utilizando então esse terceiro parâmetro. Então podemos aqui informar que desejamos renderizar aqui o texto. Vamos salvar e vamos ver qual foi a diferença. Ele continua com o type H1 e continua com as mesmas props. Children, introdução ao React, class name, title. Então, nós temos essas duas maneiras. Nós podemos passar diretamente no objeto de propriedades ou como terceiro parâmetro. E aqui podemos informar qual vai ser o children do nosso elemento. Não só esse próximo parâmetro, como todos os subsequentes vão ser os childrens desse elemento. Por exemplo, podemos agora adicionar aqui mais um parâmetro que também vai ser contabilizado como um children. Vamos ver qual vai ser a diferença. Agora, se observarmos aqui, nós temos um array de children, onde temos o primeiro índice desse array como introdução ao React e o segundo o por Dev Heroes. E já vemos aqui que ele foi renderizado corretamente com esses dois elementos como filho, o introdução ao React e por Dev Heroes. Isso funciona da mesma forma do que fizermos um children passando um array para ele, onde o primeiro elemento do array é esse introdução e o segundo elemento é esse, por Dev Heroes. Se olharmos o resultado, ele foi exatamente o mesmo. Caso nós desejemos que nosso children, ao invés de renderizar apenas um texto, ele renderize algum outro tag, HTML ou um outro componente, nós podemos também aqui utilizar o React.createElement novamente e passar aqui agora um elemento interno. Por exemplo, podemos usar aqui um span. Aí nós vamos ter um objeto com as props, sendo que a primeira vai ser o children. Introdução ao React. Vamos ver como ficou agora. Então, nós continuamos tendo o type H1. As props agora mudaram um pouco. Em vez de nós termos aquele children direto o texto, dentro dele nós temos um outro React Element com as suas props. E aqui o tipo dele é um span. Vamos ver como ele ficou renderizado. Nós temos o H1. Como filho, nós temos um span. Por sua vez, tem como children esse texto introdução ao React. Caso você prefira utilizar o conceito de ter como o terceiro parâmetro em diante os childrens, você pode também trazer para cá novamente
e remover completamente esse objeto. Se você não tiver nenhuma propriedade para especificar, você pode passar aqui o parâmetro como null. E vamos ter o mesmo resultado. Um H1, dentro dele um span, com o texto introdução ao React. Como ele não tem nenhuma propriedade, podemos passar e informar aqui esse segundo parâmetro como null. É isso, pessoal. E no próximo vídeo nós vamos ver como utilizar a sintaxe JSX para facilitar a criação dos nossos componentes. Até lá!